Olá, mais uma vez, classe Joias de Cristo. E aí, estão preparados para mais uma história da nossa revista Na Casa do Meu Amigo? E o que será que nós vamos aprender hoje na lição de número 9? E aí? A lição de número 9 tem como título: Na casa do meu amigo há o quê? Não ouvi. Na casa do meu amigo há o quê? Perdão, isso mesmo. E essa história se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, do 1 ao 15 e capítulo 10, do 1 ao 14. Antes da gente iniciar essa história, que eu acho que vocês devem estar curiosos, eu quero mostrar aqui duas figuras para ver se vocês sabem me dizer o que é isso. Galerinha, o que é isso? E aí, vocês já viram algo parecido? Olhem bem, o que é isso? Muito bem, se vocês falaram semáforo, vocês acertaram, isso mesmo. Ou então, se vocês falaram que é o sinal de trânsito, também acertaram. Mas para que serve? E aí? Serve para nos ajudar a atravessar a rua, a manter a ordem no trânsito. E se não existisse isso aqui? Imagine quando o sinal escangalha. E aí é fácil de atravessar? Não é fácil, é uma confusão, não é verdade? E às vezes acontece até acidente. Então, as regras, elas foram criadas para o nosso bem. Isso mesmo. Assim como Deus deu alguns mandamentos para Moisés. Quem sabe me dizer quantos mandamentos que Deus ele deu para Moisés passar para o seu povo? Quantos? 10 mandamentos para que o povo pudesse viver bem, viver longe do pecado. Aqui. Então, para que o povo tivesse uma vida feliz, era só guardar os mandamentos. Mas será que o povo fazia isso? O povo de Israel, esse povo que Deus amava tanto? E aí, o que vocês acham? É que a gente vai ver agora no livro de Esdras, capítulo 9. Nós iremos ler apenas os 2 primeiros versículos. Se encontra no Velho Testamento, depois do segundo livro de Crônicas, tá? Livro de Esdras. Vamos lá, ler Esdras do 1 até o 2. Vamos lá. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos das terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Vocês prestaram atenção no que a tia acabou de ler? Então, o que acontece? Hoje, quem é responsável por guiar os servos de Deus na igreja? É o pastor. Antigamente, era o sacerdote. E o sacerdote tinha essa responsabilidade de aconselhar o povo para que o povo não andasse em pecado, não fizesse coisa errada. E tinha um sacerdote naquela época chamado Esdras. Vamos repetir? Esdras, mais uma vez, Esdras. Qual é o nome do sacerdote? Esdras, muito bem. Tinha o sacerdote Esdras, chegou até ele um dos líderes falando que o povo estava fazendo um monte de coisa errada, Era povo da tribo de Levi, era outros sacerdotes. Gente, o povo estava fazendo coisas erradas, isso mesmo, porque estava morando com povos que serviam a outros deuses e eles estavam fazendo a mesma coisa. Tudo que era errado, estava fazendo também. Ao invés de servir de exemplo, de jeito nenhum.
Eles estavam fazendo besteira. E com isso, porque o pecado ele nos aproxima de Deus? Não, ele nos afasta de Deus. Com isso, Deus estava permitindo que coisas ruins aconteciam ali, acontecesse com o povo de Israel. Estava permitindo mesmo. E aí, Esdras ficou muito triste mesmo. E sabe o que ele fez? Ele começou a pedir perdão, perdão pelo pecado. Mas, classe joias de Cristo, foi o Esdra que pecou? Foi o Esdra que estava desagradando a Deus? Foi o Esdra que estava fazendo o que os outros povos faziam? Não, não foi ele, mas ele estava pedindo perdão em nome do povo. E sabe o que aconteceu? O povo ouviu aquilo ali e aí começou a se arrepender. Isso mesmo, aquela dor que Esdras estava sentindo, Esdras estava com muita vergonha, aquela dor começou a invadir o coração deles e eles se viram na necessidade, se viram no dever de pedir perdão, de se arrepender, de fazer uma aliança com Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, mas desde o momento que a pessoa pensa no que está fazendo e volta atrás, aí há perdão. E o povo se arrependeu daquelas coisas erradas que estava fazendo. E será que Deus recebeu aquela ação de arrependimento? O que vocês acham? Recebeu sim, com certeza. Bom, gente, o povo estava pecando muito, o povo de Israel, né? Então, o coração deles estavam assim, ó, como esse aqui do meu cordão. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, pecado é tudo aquilo que eu escuto, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço que não agrada a Deus. Mas desde o momento que eu reconheço que eu pequei, sabe o que acontece? Olha, o meu coração fica limpo, eu sou perdoada, isso mesmo. E é isso que eu quero deixar para vocês. Só para terminar, estão vendo essa fitinha aqui vermelha? Essa fitinha aqui vermelha, ela vai representar a vida de vocês, tá bom? Isso mesmo. Hoje a gente aprendeu sobre o que mesmo? Sobre o perdão, muito bem, sobre o perdão. O perdão de quê, gente? O perdão pelos pecados, não é? E o que é pecado mesmo? Pecado é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que eu sinto, que eu faço e não agrada a quem? Não agrada a Deus. Muito bem, isso mesmo. E o pecado, olha, como esse monte de nozinho que eu tô dando aqui, o pecado ele aprisiona a pessoa. Isso mesmo. Quando você mente, fala palavrão, você tá pecando. Você tá pecando, você tá ficando longe de Papai do Céu. Quando você desobedece, quando você fica com inveja, quando você fica com raiva, e aí você fica totalmente preso, porque o pecado faz isso, galerinha. Mas a Bíblia diz também que com sua boca confessares o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado. E sabe o que acontece? Ó, todo nó, tudo aquilo que nos prendia vai embora porque você tá falando que você pecou e tá se arrependendo. Então, Papai do Céu pega tudo e joga lá no mar do esquecimento. Que no dia de hoje, nessa manhã, você possa falar para o seu melhor amigo, que é Jesus, tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você fez e não agradou ele e se arrepender de verdade, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Amo vocês.